Então, pessoal, nessa aula aqui de hoje eu vou estar utilizando o iPad para desenhar e mostrar aqui para vocês, mas é só uma forma de ilustrar melhor e gravar melhor para que vocês entendam o que eu tô querendo dizer. Mas pode fazer no papel mesmo. O que eu vou fazer aqui com o iPad é a mesma coisa que eu faria com um lápis no papel, beleza? Eu vou aqui utilizar uma cor vermelha para vocês enxergarem melhor o que a gente vai fazer agora e como que a gente vai começar essa análise. Eu consigo aqui encontrar essa forminha geométrica aqui, que é como se fosse uma oval mais amassadinha. Eu poderia começar o desenho utilizando essa oval quase circular aqui também. Então eu vou mostrar aqui para vocês, a partir dessa análise aqui da referência, como que eu poderia começar a fazer o rascunho, a construção do desenho. Traços soltos, sem muita preocupação. Veja só, é como se eu tivesse encontrado uma lógica nessa referência. Eu analisei como que poderia ser construído o desenho e, através dessa construção, eu encontrei uma lógica para conseguir desenhar sem grandes problemas. Isso aqui ajuda bastante quando a gente está começando a desenvolver a percepção visual. Aqui para continuar, ó. Outra coisa que eu consigo analisar aqui também é basicamente outra altura dessa oval aqui para baixo, que vai ser a altura da luminária em si. Então eu coloco aqui embaixo. Vou transpor as forminhas geométricas. E aqui eu tenho uma construção lógica, um planejamento desse meu desenho da luminária, ok? Se eu estivesse fazendo isso no papel, eu pegaria uma borracha e deixaria esse desenho bem clarinho, eu passo a borracha por cima e depois eu começaria a fazer um traço um pouco mais escuro. Como eu estou usando o iPad para mostrar melhor aqui para vocês, eu simplesmente vou diminuir a opacidade dessa minha construção e com o preto eu vou começar a fazer o desenho mesmo da luminária para a gente ver como que vai funcionar depois dessa construção. Nessa etapa eu já consigo colocar um pouco mais de detalhe também. Porque eu já tenho a base do desenho, a construção dele definida. E eu tenho mais liberdade de colocar os detalhes. Eu não vou fazer a pintura desse desenho. Essas marcações que eu vou estar fazendo aqui é para vocês enxergarem melhor. Veja só, com essa transposição, com esse planejamento, com essa construção, eu consegui fazer sem maiores preocupações a luminária. Você consegue fazer isso com o seu desenho de observação sem precisar passar por cima, igual eu fiz aqui. O que eu fiz foi mostrar o pensamento que eu tenho quando eu olho para uma imagem na prática. Porém, se você quiser imprimir o desenho e fazer todo esse planejamento no lápis por cima, pode te ajudar caso você esteja tendo alguma dificuldade. Isso vai te ajudar a visualizar melhor toda a situação, todo esse planejamento, beleza? O que eu quero começar a mostrar para vocês nesse desenho um pouquinho mais simples da garrafa é, veja só, ela tem essa linha de ação aqui. É muito importante que a gente consiga visualizar esses contornos com clareza na nossa cabeça.
Vamos supor, às vezes está claro que a linha está vindo para essa direção e não para essa direção aqui. Mas na hora que a gente vai desenhar algo que está nessa direção, o nosso cérebro dá uma bugada na hora e faz para essa direção aqui. Então, quando a gente olha para um desenho e pensa, antes de começar a fazer o desenho de observação, qual que é a linha de ação, qual que é o ritmo daquela referência, para onde que ela está indo, o que é reto, o que é arredondado, isso vai ajudar muito o nosso processo e a gente não se perder na hora de desenhar, beleza? Essa é uma dica importante, simples e que faz toda a diferença também. Outra coisa que a gente consegue analisar também aqui nessa garrafa seria a construção por formas geométricas também, pelos shapes. E eu vou fazer o mesmo processo anterior para que vocês entendam nesse desenho um pouco mais simples. Agora, aquele momento que se eu estivesse no papel eu deixaria um pouco mais clarinho os meus traços, por isso é sempre muito importante não apertar o traço no papel. Veja só que com essa construção, com esse planejamento aqui, eu consegui entender melhor como que eu poderia construir essa garrafa, que parece muito simples, só que facilmente o nosso cérebro confunde todo esse movimento e tudo mais. Vamos então aplicar esse método de construção em mais uma referência. Vamos então aqui analisar a nossa referência. É como se fosse um formato bem oval aqui, a folha inteira. Uma divisão no meio. Então eu vou fazer a construção dessa forma simples. Eu vou fazer uma divisão aqui bem simples das folhas. E agora, usando essa base, essa construção que eu criei, eu vou fazer o desenho da folha. Talvez eu tenha me empolgado um pouquinho demais aqui na finalização para mostrar para vocês, mas o que eu queria realmente passar é que mesmo para uma folha, para uma árvore, para coisas orgânicas ou objetos, é possível sim fazer toda essa construção em volta da referência e conseguir resultados muito mais fiéis e certeiros. Eu vou fazer agora com mais um objeto, então bora lá! Consigo enxergar aqui essa base mais oval, a aba que é uma oval maior e esse shape mais tortinho aqui em cima. Veja só,
formas muito simples e muito rápidas já formam esse chapéu. Agora eu vou fazer a minha construção aqui do lado. Beleza, fiz a minha construção e agora eu vou fazer o desenho. Desenho mais limpinho, né? Aquele momento que eu passaria a borracha e deixaria mais clarinho ou usaria uma mesa de luz. Novamente essa parte de sombra, luz, eu coloquei só pra gente enxergar o desenho melhor, mas não faz parte da aula em si. Ainda vamos estudar luz e sombra e desenho por massa, então fiquem tranquilos. Vejam só, consegui fazer o chapéu usando uma construção muito básica que só precisou da minha observação no objeto, que poderia ter sido feito só na minha cabeça, porém eu tô fazendo direto assim, eu tô riscando a construção em cima da referência. Lembrando, se você quiser, você pode imprimir a sua referência e fazer isso caso te ajude, beleza? Fizemos então aqui nessa aula 4 desenhos de observação feitos com base em construção, com shapes e formas geométricas no geral. E a meta de vocês dessa semana, o exercício, é fazer pelo menos 4 desenhos de observação. Nem que vocês façam 2 em um dia e 2 em outro dia. E se vocês conseguirem fazer mais, melhor ainda. Vocês podem imprimir a referência e fazer ali a construção com lápis de cor, caso isso seja mais confortável para você, ou faça de cabeça. Imagine a construção olhando para a referência e já vai desenhando a construção no papel. Lembrando, não aperta o lápis no papel. Depois que você fizer o traço bem soltinho, bem levinho, passa uma borracha antes de começar a fazer o desenho em si, ou use uma mesa de luz. Eu, pessoalmente, prefiro usar borracha. Mesa de luz eu usaria mais se eu precisasse de um desenho extremamente limpo no final. E é isso, espero que vocês tenham entendido bem o conceito dessa aula, o conceito da construção, e bons estudos essa semana!